Olá, meus amigos e minhas amigas da Rádio Raiz. Há um ditado popular de origem portuguesa que diz que não há bem que nunca acabe, mas também não há mal que sempre dure. E foi o que aconteceu com o Grêmio. O Grêmio que há 104 dias, exatamente 104 dias, a última vitória fora de casa havia ocorrido no Gauchão contra o Guarani lá em Bagé. Pois depois de todo esse tempo, o Grêmio voltou a vencer um jogo fora de casa. Ontem, pela Sul-Americana, venceu o Deportivo Riestra pelo placar de 3-0. Foi um resultado contundente e convincente, numa partida onde o futebol mostrado não foi lá tão impressionante mais uma vez, mas foi eficiente o suficiente para bater esse adversário e o Grêmio, de quebra, além de voltar a vencer fora de casa, assume, pelo menos temporariamente, a liderança da sua chave na Copa Sul-Americana. O fato é que o Grêmio, se tivesse perdido o seu jogo, ficaria com a sua classificação praticamente comprometida. Um empate já seria ruim. Mas veio a vitória, quebra esse tabu de muito tempo sem ganhar fora de casa e fica numa situação um pouco mais cômoda, mais confortável na Copa Sul-Americana. Então a realidade do Grêmio aparentemente começa a mudar. Dá a impressão de que essa nova formação do time do Grêmio, com meninos, principalmente o Gabriel Mack, ali pelo meio de campo, com a boa fase do Amuzu, jogando no ataque, com o Carlos Vinícius superando aquela tragédia dos 3 pênaltis perdidos. Ontem cobrou e marcou. Aparentemente, o Grêmio ganha um pouco mais de consistência. Bright White também voltando na frente, voltando a marcar, ou seja, há a expectativa de que o trabalho do técnico Luiz Castro possa começar a surtir o efeito que a torcida espera. Bom, o Internacional hoje tem decisão. O Inter joga em Pelotas, lá no Bento Freitas, contra o Brasil. É a decisão da Recopa Gaúcha. Um título que muita gente desvaloriza, desdenha, não dá importância. Mas é um título que está em disputa e que, por exemplo, o Grêmio, em alguns momentos, já comemorou muito. Então, e tem um detalhe, na verdade, essa disputa, esse jogo, ele tem uma pressão, uma obrigação sobre o Internacional, porque é o Inter da Série A, o Inter de uma folha milionária contra o Brasil de Pelotas, que está na Série D do Campeonato Brasileiro e que tem lá as suas limitações de investimento. Então a obrigação ela é toda ela do Internacional. Bem, e no Campeonato Brasileiro, depois da rodada do final de semana, onde o Internacional deu uma baita alegria ao seu torcedor, voltando a vencer dentro do Beira-Rio e venceu convencendo, com uma partida muito consistente, fez 2-0. O Grêmio, que por sua vez se repetiu, tendo a possibilidade de um resultado positivo, já que jogou quase todo o jogo com um jogador a mais, depois da expulsão, na minha opinião equivocada, porque deveriam ter sido expulsos os jogadores, os dois, ou seja, um do Grêmio e do Atlético, mas o Grêmio não tem nada a ver com isso, com a decisão do juiz. Teve um a mais durante pelo menos 60 minutos, mas não soube aproveitar e empatou com o Atlético Paranaense. Um jogo onde fez 1 ponto e poderia ter somado 3. Resultado é que o Inter, com a vitória, ultrapassou o próprio Grêmio, está um pouco mais folgado na tabela e no final de semana os confrontos são bastante complicados. O Inter vai a Curitiba enfrentar o Coritiba, que já esteve melhor no Campeonato Brasileiro, vem de 2 derrotas seguidas, e uma delas aí por goleada, o último confronto, e o Grêmio joga em casa contra o Flamengo. O Flamengo, que é o Flamengo, todo poderoso, com uma super folha, com um super elenco, mas que não vem bem nesse Campeonato Brasileiro, tem tido altos e baixos. No final de semana, por exemplo, vencia o Vasco por 2-0 e entregou um resultado de vitória
trocou por um empate com um gol sofrido ali no finalzinho. O Grêmio pode, portanto, se aproveitar dessa instabilidade do Flamengo e, quem sabe, engrenar uma sequência aí no Campeonato Brasileiro. São, portanto, jogos extremamente importantes na rodada do Campeonato Brasileiro, numa semana que está sendo muito importante para a dupla Grenal, considerando esse compromisso que o Grêmio teve na Sul-Americana e o Internacional com uma disputa de título, como eu disse, não valorizado por muitos, mas é a disputa de uma taça e o torcedor espera que o time vá a campo e se dedique a isso. E no final de semana, esse tira-teima, na verdade, para saber se o Internacional vai engrenar, se aquilo que fez contra o Fluminense não foi alguma coisa fora da curva, e se o Grêmio vai repetir no Campeonato Brasileiro aquilo que fez na Copa Sul-Americana. É esperar para ver.